Glória a Jesus. Todos encontraram, amém? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo, aleluia. Eu vou ler o versículo 13 e o 14, aleluia, e o 15, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13, a seguir. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, atento os meus ouvidos à oração deste lugar, né? Senta dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus aparece ao sábio Salomão, aleluia, e lhe faz uma promessa, e dentro desta promessa Deus traz uma edificação para o seu povo. Dentro da promessa que Deus aparece pela segunda vez, aleluia, ele vem trazendo uma promessa. Só que dentro dessa promessa de uma restauração, dentro dessa promessa de um renovo, dentro dessa promessa de Deus trazer de volta uma retificação, uma prosperidade, um renovo, uma cura, laia sou, epidaçaio de providência para o meu povo. Escuta, deixa eu liberar uma palavra profética para o teu coração, para o meu coração nessa noite. É bem verdade que o Senhor não estava falando com o povo lá fora, o Senhor estava falando com a igreja dele, com o povo dele, com Israel, povo eleito da promessa. Eita! Aleluia, meu Deus. E ele diz assim, aleluia, eu vejo como Deus falando, eu te ponho hoje dois caminhos na tua frente, um caminho que te leva à bênção, um caminho que te leva à maldição, um caminho que te leva à vida, um caminho que te leva à morte. É Deus dizendo assim, e se eu, eita, Aleluia. Anaia, Sébia, Depominácia, encerrar os céus e não fizer mais chover. Quem manda no céu é Ele, quem manda na terra é Ele. Se Ele quiser parar o sol, Ele para. Se Ele quiser parar a chuva, Ele para. Se Ele quiser fazer o vento cessar, Ele pode. Se Ele disser mar se aquieta, o mar tem que obedecer a ordem da palavra dele. Ai, a cega deplomina saio. E se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra? Nós vamos ver isso lá no livro do profeta Joel, aleluia, quando o próprio Deus enviou as pragas de oruga, de pulgão, de gafanhoto, aleluia, a seca que começou a consumir a terra e a plantação de Israel. E aí nós vemos Deus dizendo, eu mesmo foi quem enviei todo esse mal contra vós, até que vocês se arrependam, comece a orar, comece a me adorar e comece a buscar a minha face. Praia sub de comanácia. Tem momento que nós temos que
eu entrar porque eu quero, aí não adianta eu orar. Porque o Senhor está dizendo, se eu encerrar o céu, não tem chuva. Se eu ordenar que os gafanhotos vai, ele vai. Aleluia. Se eu enviar a peste, que quer dizer enfermidade, sabe quem cura? Ninguém. Aleluia. Porque lá em Hebreus a Bíblia diz que horrenda é a coisa o homem cair na mão do Deus vivo. Ai, a subdeprominácia. Depois que cai na mão de Deus, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, não tem pastor, não tem pastora, não tem missionário, não tem evangelista, ninguém tira, não tem oração, não tem jejum, ninguém tira um homem ou uma mulher que cai na mão de Deus, até que ele ou ela reconheça suas fraquezas, suas falhas e torne a buscar o Senhor. Ele disse, se eu encerrar o céu já era, não tem chuva. Se eu enviar a enfermidade já era. Se eu enviar os gafanhotos, que é a mesma coisa de praga, de miséria, de derrota, de espírito migrador, cortador, destruidor, dá na mesma. Aí ele vem dizendo assim, ó, e se o meu povo, eita, acabando saio de prominência. Deus não está dizendo, não é o povo lá de fora, não. Deus está dizendo, e se o meu povo, aleluia, olha, que se chama pelo meu nome, eita, Jesus, tem misericórdia da nossa alma, aleluia, oh Jesus, se humilhar e orar e buscar a minha face, tem que o quê? Se humilhar, orar e buscar a face do Senhor Jesus. Não basta só se humilhar, não basta só orar, não basta só, aleluia, orar, não. A gente temos que fazer as três coisas: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e ainda se arrependermos dos nossos maus caminhos. E a pergunta que não quer calar: qual o caminho que nós temos procurado andar? Qual a direção que nós temos procurado ir? Qual o caminho que nós decidimos caminhar? Será que decidimos caminhar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor? Será que o nosso tempo, a nossa caminhada é para o vale, para o monte, para a igreja, para o culto, para a visita, para a oração? Ou a nossa caminhada é para as coisas que o mundo oferece, que ao olho humano parece ser bom? Como disse o sábio Salomão em um dos seus provérbios: há caminho que ao olho do homem parece perfeito, parece bom, mas o final dele é o quê? E Deus deixa, porque ninguém é inocente. A Bíblia diz que Deus no grande dia não terá ninguém por inocente. Todos nós sabemos aonde está a verdade, aonde está a mentira. Qual o caminho que leva o homem à libertação? Qual o caminho que leva a mulher à libertação? Qual o caminho que leva a mulher e o homem, aleluia, a cura, a ter uma nova vida no Senhor? Talvez alguém vai estar ouvindo esta palavra e dizendo: ah, mas fulano faz tudo errado. Faça a sua parte. Deixa que cada um vai prestar conta. Olha o que é que Deus está dizendo: se orar, se humilhar e se arrepender. Se não se arrepender, a horrenda coisa é cair na mão dele. Eita! Ele diz assim: se converter dos seus maus caminhos, eu ouvireis do céu. Ouvireis da onde? Lá dos altos céus. Eita! Perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Rabanda saio, deprominência, Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
maus caminhos, deixando a mentira, deixando o engano, deixando a trapaça, deixando de ter atitudes igual o ímpio, deixando de ter atitude e caráter de gente que não tem compromisso com Deus. Porque quando o homem ou a mulher tem compromisso com Deus, o caráter dele é a primeira coisa que muda. Aleluia, meu Deus. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se comprava fiado e não pagava, não faz isso mais. Aleluia! Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor está dizendo aqui, ó, e se converter dos seus maus caminhos. Ele está dizendo, eu o virei do céu. Aí nós vemos Isaías 59, o Senhor dizendo, eis que os meus ouvidos não estão tampados. Ou seja, Deus está dizendo, os meus ouvidos estão atentos ao teu clamor, à tua oração, à tua adoração, até mesmo o barulho das tuas lágrimas. Jesus consegue Glória ouvir. a Deus. Aleluia, meu Deus. Aí nós vemos outra palavra onde o Senhor continua dizendo para nós orar. Aleluia. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Aí nós vemos, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz o dever do cristão. Qual é o dever do cristão? Orar sem cessar. Mas esse orar sem cessar, talvez alguém vai dizer, mas como assim eu vou ter que viver direto no joelho? Não. Está em casa, está intercedendo, está trabalhando, está intercedendo, está dentro do coletivo, está intercedendo, está no volante, está orando, está buscando o Senhor. E o engraçado é que Deus chama eu e você a atenção hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, não é a minha não, é a face dele, a face do grande, a face do Rei Jesus, aleluia, oh glória, oh Jesus, e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz, então eu o virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Aí ele vem com mais um versículo de promessa. No versículo de número 15 ele diz, e agora? Ó que coisa forte. E agora quer dizer hoje, já no presente, não é passado e nem futuro, é um já de Deus para a igreja do Senhor. Quem acredita? Agora estão ou estarão, depende da tradução da sua Bíblia, abertos meus ouvidos. Eu falei que em Isaías 59 ele disse que os ouvidos dele não estão tampados. E aqui ele está dizendo agora, hoje, já estarão abertos meus ouvidos e atento aos meus olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando todo morador da face da terra, contemplando os bons e os ruins. É por isso que aqui Deus está cobrando de nós o quê? Atitude, mudança, arrependimento, aleluia. Atenta os teus ouvidos, aleluia, e os seus olhos a este lugar. Aonde você está? Não importa o lugar que você esteja, não importa o estado, não importa a capital, não importa a cidade. A promessa de Deus é: se você buscar orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, a oração, aleluia, chegará até a Deus. Por quê, pastora Bernadette? Porque o ouvido do Senhor estará atento agora. Versículo 15, pode conferir. E os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Aleluia.
E a determinação não é só aqui na igreja, quando Deus diz, deste lugar, sabe o que é isso? É o lugar de onde você está orando. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, não importa. O importante é que temos que orar constantemente, porque o ouvido de Deus não está tampado. O que faz a diferença é a divisão, às vezes é o que? As nossas iniquidades, que faz separação entre nós e Deus. Ou seja, é Deus dizendo assim, ó, as iniquidades do homem faz divisão entre Deus e o homem na terra. Quando se fala homem, quer dizer homem, mulher, menino, criança, jovem, porque ninguém mais hoje é inocente. Então a promessa de Deus é o quê? Se humilhar, se orar, se converter, Deus perdoa seus pecados, sara a sua terra. Aleluia, estará os ouvidos do Senhor abertos a ouvir a oração deste lugar. Qual é o lugar que tu estás nessa noite? Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Oramos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, nessa noite de hoje nós te damos graças, Senhor, por tua